Hoje venho falar-vos do livro All the Bright Places, de Jennifer Niven. Já há algum tempo que eu queria ler este livro, tanto que ele já veio parar à minha estante há algum tempo, mas nunca tinha pegado nele. Já tinha ouvido falar de coisas muito positivas. Aliás, ele até já chegou cá a Portugal com essa tradução pela Editorial Presença, se eu não estou enganada, com esta capa aqui, que eu confesso que não gosto muito. Gosto bem mais desta capa da original. Inclusivamente também já tenho outro livro da autora, que é o Holding Up the Places. Este livro aqui que eu estou a falar, que já na tradução para português eu acho já mantiveram a capa original. E em 2020, este ano, saiu então a sua adaptação cinematográfica pela Netflix, com uma atriz que eu gosto bastante, que eu nunca me lembro o nome, mas que é irmã de outra atriz, da Dakota Fanning. Ela é irmã, Elle Fanning, acho que é assim, que é uma atriz que eu gosto bastante, e então estou muito curiosa para ver a sua adaptação cinematográfica. E portanto, melhor do que nada do que começar por ler o livro que já tinha aqui na minha estante e que por acaso eu tinha aqui comigo, e portanto comecei antes desta total quarentena e terminei então nestes dias. All the Bright Places começa então num dia em que o Finch está então na torre da sua escola, pendurado mesmo no parapeito da torre, e de repente ele olha para o lado e encontra a Violet, que também está debruçada sobre o parapeito, e ambos tinham, não diria que a intenção de se suicidar, mas pelo menos a ideia de experimentar qual seria a sensação de estar ali, e meio que ambos se ajudam mutuamente a não fazer isso e saem dali. E a partir daí eles começam então uma espécie de uma amizade, ele mais do que ela começa a interessar-se por ela, ela acaba por sair então a heroína da história, e ela acaba então por começar a interessar-se por ela, começar a gostar dela, e numa das aulas que eles têm em conjunto, o professor pede-lhes para que eles façam um exercício em pares, acaba por se colar à Violet e decidem fazer então um projeto que é tipo conhecer vários sítios da sua cidade, do seu estado, ou o que é, sítios que eles nunca conheceram, e fazer tipo um paddy paper, ou seja, irem deixando coisinhas para trás para marcarem a sua presença lá. E a partir daí eles vão se começando a conhecer e vão começar a gostar um do outro, e seria um YA quase normal, não fosse esta história ser mais sobre que apenas um romance de jovens, e ser sim também sobre saúde mental e doenças da saúde mental. A Violet tem uma espécie de uma depressão, vamos dizer assim, porque um ano antes de toda esta história começar, ela perdeu a irmã num acidente de viação, ela foi a sobrevivente. O Finch tem um historial desde jovem de uma doença mental, que eu não vou aqui revelar porque perdi um bocadinho a piada toda, seria tipo spoiler do livro, e será aquele tipo de pessoa que não tem muita sorte nesse aspecto, porque ninguém lhe liga muito, ninguém está muito virado aí para essa questão, e ele acaba então por sofrer muito sozinho todos os seus problemas de saúde mental. O que eu achei deste livro, primeiro falando assim, eu gostei muito, eu gostei mais do que estava à espera de gostar, e depois eu fiz esse exercício que foi ir ver ao Goodreads as opiniões das outras pessoas, e eu tinha decidido dar-lhe 4 estrelas porque eu não gostei muito da forma como a autora terminou o livro numa certa questão que eu já vou comentar mais à frente, e tinha decidido dar-lhe 4 estrelas e estava bastante feliz com a minha classificação. Quando eu entro no Goodreads e começo a ver as avaliações das outras pessoas, e principalmente de booktubers, que eu até gosto de as ouvir, e de repente vi 1, 2 estrelas, eu fiquei assim, tipo, espera lá que se calhar nós não estivemos a ler o mesmo livro. E de repente eu li a seguinte frase: este livro para mim foi mais sobre as doenças do que propriamente as pessoas. E eu, quando li aquilo na opinião de uma pessoa, fiquei tipo, sim, se calhar este livro foi mais sobre as doenças do que propriamente as pessoas, mas também foi um wake-up call para este tipo de doenças e para este tipo de questões, porque nem sempre se fala de doenças psicológicas. Eu acho que cada vez mais se fala sem tabus, e inclusivamente o filme Joker veio aí lançar toda uma questão à volta das doenças psicológicas e de como a sociedade também as encara e as banaliza ou não. Ou como é que se diz, não é banaliza, é banaliza também, mas também ostraciza, ou seja, coloca à margem da sociedade. E na realidade o que acontece neste livro é efetivamente isso. Nós nunca vemos ninguém, realmente vemos aqui o psicólogo da escola, ou como diríamos o psicólogo da escola, que todas as semanas se reúne com o Finch,
mas que acaba por nunca se preocupar com ele da forma como nós todos achamos que ele se deveria preocupar, ou seja, realmente investir numa preocupação e realmente investir no passado dele, naquilo que faz com que ele tenha determinados comportamentos e efetivamente se ele tem ou não alguma doença um pouco mais grave do que, e quando digo grave, grave ao ponto de interferir no dia-a-dia dele a sério. Não que uma depressão não seja grave, mas uma depressão é uma coisa que é curável, com muito tratamento, com muita ajuda, não diria curável, mas com muita ajuda e com muita força de ambas as partes, é mais fácil de uma pessoa voltar-se a integrar na sociedade de uma forma sem medicação e essas coisas todas. Enquanto que há outras doenças psicológicas que sem medicação a pessoa realmente, efetivamente não consegue sobreviver em sociedade. E eu acho que faltou à autora explorar um bocadinho mais esse aspecto, mas eu concordo que este livro seja se calhar mais sobre as doenças do que propriamente sobre as pessoas e sobre o romance e sobre o casal em si, mas acho que também é um bonito livro sobre como o amor pode nos ajudar a salvar os outros, como mesmo o Finch, não conseguindo saber lidar com ele, conseguiu amar alguém e demonstrar esse amor para outra pessoa, e realmente é um livro muito bonito nesse aspecto. Fiquei realmente com pena da autora não ter conseguido, para mim, a meu ver, escrever o lado dele no final do livro, porque nós chegamos ali a uma determinada altura em que passamos a ter só capítulos dela, uma determinada parte do livro. E fiquei realmente, quem lê o livro se calhar vai-me perceber mais, eu não queria dar muitos spoilers, mas fiquei mesmo com pena de a autora não ter conseguido descrever o lado dele, o que ele estava a sentir ou o que ele não estava a sentir, e eu estava à espera do final deste livro, não vou dizer qual é, eu estava à espera do final deste livro, mesmo sem ler qualquer opinião antes de ler, ou mesmo sem ver o trailer da série que eu tentei ao máximo não ver, eu já estava à espera do final deste livro e confesso que não é que tenha gostado ou desgostado, achei que foi um final importante para esta história, mas como eu digo, gostava de ter pelo menos visto mais 2 ou 3 capítulos ali ao final, com ele a falar e com ele a fazer com o seu ponto de vista. Foi para mim o único aspecto mais negativo deste livro. De resto, é um livro que eu recomendo muito que leiam, acho que é muito, muito importante, e falar-se de doenças mentais acho que é muito importante, cada vez mais as pessoas estarem atentas e abertas a falarem sobre este tipo de assunto, acho que é muito, muito importante. E agora vou ver o filme, porque eu quis mesmo fazer este vídeo assim em 2 partes, não quis mesmo ver o filme antes de falar, e depois trago toda a minha opinião sobre o filme, já de seguida. Uns dias depois de ter lido o livro All the Right Places, ou Por Lugares Incríveis em português, acho eu, da autora Jennifer Niven, vi então a sua adaptação cinematográfica para a Netflix. E venho então partilhar com vocês o que é que eu achei da adaptação cinematográfica. Quem me acompanha aqui já há algum tempo sabe que eu sou muito picuinhas com esta questão das adaptações cinematográficas. Sabe que eu sou bastante fã de cinema, sou bastante fã de livros, e no que toca quando há as suas adaptações eu fico sempre um bocadinho de pé atrás, porque acho sempre que o livro é melhor do que o filme. E quando eu comecei a ouvir falar sobre o filme, sobre a adaptação cinematográfica deste livro pela Netflix, e quando eu comecei a ouvir falar de tudo isto, eu fiquei um bocadinho de pé atrás, porque todas as opiniões que eu estava a ouvir do filme, quem leu o livro antes, era de que o filme ou era muito lento, ou estava bastante diferente, e eu já fui com expectativas muito em baixo mesmo, até porque eu não adorei o casting principal para o filme. Ou seja, eu já estava com expectativas mesmo em baixo para ver este filme e pronto, hoje decidi ver. Estou aqui a gravar mesmo depois de terminar o filme, e o que eu posso dizer é que eu não gostei do filme. Falando só do filme como filme em si, sem falar na sua adaptação cinematográfica, eu não posso dizer que o filme é mau. O filme é um filme Netflix, portanto ele tem todo o valor de produção dos filmes Netflix, ele é bastante bem elaborado, os atores principais, todo o casting também é bastante bom. Eu não posso estar a dizer que o filme é mau nesse sentido, não, o filme é bom nesse sentido. É o típico YA, a típica estrutura, a fotografia é muito bonita e portanto por aí fora o filme não posso dizer que é mau. Mas estamos a falar de um filme que é uma adaptação cinematográfica e portanto eu tenho que falar dele consoante aquilo que eu também li no livro. E bem, se calhar se eu tivesse lido o livro há uns anos atrás e estivesse hoje a ver pela primeira vez o filme, provavelmente já não me lembraria de todos os detalhes e portanto acabaria por passar um bocadinho ao lado.
Como eu li há bastante pouco tempo, eu tenho a dizer que o filme é muito diferente do livro, mas mesmo muito. A única coisa para mim que está igual ao livro é a estrutura, a forma como começa, talvez princípio, meio e fim. Basicamente é isso, é a única coisa que é igual. De resto, eles mudaram tudo. E quando digo tudo, é tudo. O início não é como é no filme, eles no livro começam na torre da escola e estão os dois a tentar suicidar-se, isto não é spoiler porque está na sinopse. No filme, só ela é que se tenta suicidar no início e, portanto, logo a partir daí, o espectador que for ver o filme não vai, à partida, perceber que ambos têm problemas psicológicos, ou seja, que ambos estão a passar por alguma dificuldade. Os pais do Finch nunca aparecem, ou aparecem só no final do filme, mas nunca aparecem durante o filme e são uma das partes principais e mais importantes para o desenvolvimento dos problemas psicológicos dele e, portanto, toda essa carga emocional, tudo aquilo que acontece com ele, o facto dele ter que ir visitar o pai todos os domingos para almoçar ou para jantar, já não me lembro, e o que é que isso implica na vida dele, isso não existe simplesmente no filme. Portanto, nós neste filme só conhecemos a carga emocional da Violet e nada do Finch. Portanto, tudo começa a acontecer para o Finch. Para nós também é uma incógnita, porque nós não percebemos o porquê daquilo de estar a acontecer, porque basicamente nós só temos um bocadinho daquilo que poderá ter sido o trigger para os problemas psicológicos dele, portanto não temos mais nada. Mais coisas diferentes. Sei lá, tem tanta coisa que não aconteceu daquela forma que eu fiquei tipo... E sabem quando vocês estão a ver o filme e começam, e sim, quem veio da leitura do livro, quando estão a ver o filme e de repente começam, não, isto aconteceu assim, isto era assado, isto é importante, e porquê é que está a acontecer assim, e começa a quebrar o ritmo para vocês do filme, porque vocês começam a perder o interesse daquilo que estão a ver e, portanto, eu comecei a duvidar que a Jennifer Niven tivesse estado envolvida no filme, mas esperei pelos créditos, ela efetivamente pertence ao filme, ela fez parte do roteiro do filme e, portanto, ela participou na escrita do roteiro para este filme, o que eu fiquei bastante... Das duas uma, ou ela quis mesmo mudar coisas na história original, que não estava contente com isso, ou então foram mesmo imposições da Netflix e tudo mais para que o filme tipo, fosse ou mais comercial ou menos chocante, porque efetivamente há coisas muito importantes que são abordadas no livro que depois não são abordadas no filme, e coisas muito importantes em termos de doenças psicológicas, de saúde mental, dessas coisas todas, que eu acho que era tão importante estar neste filme para mostrar isso também aos jovens, porque é o público-alvo deste filme são os jovens e, portanto, acho que era muito, muito importante e acaba por passar completamente ao lado todas essas questões e, portanto, eu fiquei mesmo triste do filme não corresponder às expectativas do livro, porque eu gostei bastante do livro e fiquei bastante desiludida com o filme. Eu provavelmente vou-lhe dar 2 estrelas porque fiquei mesmo muito desiludida com o filme. Noutras situações e provavelmente... E por isso é que as classificações são tão subjetivas. Provavelmente se eu tivesse visto este filme daqui a 3 ou 4 anos e já não me lembrasse nada do livro, eu provavelmente teria gostado, porque o filme é bastante bonito e pronto. A única coisa que eu não consigo encaixar bem é os atores que escolheram para a Violet e para o Finch. Primeiro porque, para mim, o Finch não é igual ao Finch do livro, em todos os aspectos, portanto eu começo a ficar sempre muito irritada quando escolhem sempre atores para a diversidade cultural dos filmes, porque estamos no século XIX. E pronto, para finalizar toda esta nossa conversa, claro que eu recomendo muito mais que leiam o livro, a verem o filme, mas mesmo assim quero apelar para que deem um pouco de atenção a esta história, porque acho que é muito importante, não só em todas estas questões da saúde mental e dos problemas de saúde mental, que é muito importante, pelo menos, falarmos e não termos esse tabu de não falar e de esconder, porque realmente são assuntos muito importantes e são assuntos que temos que debater em sociedade. O filme para mim não foi como favorito, eu confesso que provavelmente não o voltarei a rever nunca mais. O livro ficou assim um livro que eu gostei bastante e um livro que eu recomendo muito e pronto, não gostei tanto do filme, mas recomendo muito o livro. E é isso. Digam-me nos comentários se vocês já leram o livro e se vocês já viram o filme e o que é que gostaram mais do livro, se do filme, de ambos, se gostaram mais do filme, se viram só o filme. E é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho e vemo-nos então no próximo vídeo. Tchau!